Alô, Exec no Brasil, tudo bom? Eu sou a Maria Carolina, eu sou a VP ODT da Exec no ABC e atualmente neste consultante do TIR das expansões. E eu vim falar para vocês um pouquinho sobre currículos. Essa é a parte um dos vídeos sobre currículos. E aí eu quero falar para vocês um pouco de qual é a importância de vocês terem um bom currículo e como que isso pode alavancar o processo seletivo do seu EP. Então, show. Por que é muito importante ter um currículo? O currículo é a ferramenta que vai colocar o seu EP no processo. Então, sim, as aplicações elas são muito importantes, mas o currículo é de fato onde o EP Management, onde o IDT vai conseguir olhar para aquilo e saber se ele tem as experiências, se ele tem a formação e se ele de fato é um EP qualificado para estar sendo aceito na vaga na qual ele está se aplicando. Então, um bom currículo, ele não pode nem ser cogitado para uma entrevista. E aí é muito importante vocês entenderem que a IDT normalmente tem em torno de 100 aplicações por vaga. Isso quer dizer que ele vai ter que analisar em torno de 100 currículos por vaga. E aí ele não vai analisar esse currículo com calma, com delicadeza, com carinho, não. Ele vai bater o olho, olhar se as coisas estão condizendo com a vaga que ele está abrindo, e se estiverem condizendo, ele de fato vai passar esse currículo para frente. Mas se não estiver condizendo, ele vai olhar para as outras 99 aplicações que ele tem e vai descartar o seu currículo. Então, um bom currículo é o que vai fazer com que o seu EP se destaque na multidão de aplicantes e seja considerado para uma entrevista, sim. É muito importante isso na etapa, então, dele, de todo o processo seletivo na qual ele está se aplicando. E aí, o que é muito importante? Quais são as 3 ideias básicas para se produzir um bom currículo? A primeira delas é verdade, então você precisa ser muito honesto no seu currículo. Ele precisa, de fato, reproduzir quem você é e quais foram as suas experiências profissionais. E aí, assim, honestidade. Se o seu currículo ele não estiver sendo sincero, vai ter algum momento do processo que a empresa vai descobrir isso. E aí você simplesmente vai ter um EP queimado com aquela empresa porque ele não foi honesto desde o começo do processo dele. Então, essa é uma ideia básica que deve ser muito levada em consideração no momento que você estiver fazendo o currículo do seu EP ou que ele estiver mandando o currículo dele para você. Então, simplicidade também é uma ideia muito importante, porque às vezes a gente acha que colocar uma cor muito louca, com uma fonte muito louca, vai fazer com que o currículo desse EP se destaque, e não é isso. Simplicidade é muito sobre uma formatação bonita, uma fonte decente e que passe as ideias de fato que precisam ser passadas. E aí, simplicidade está muito linkada à terceira ideia, que é a eficiência. O seu currículo ele precisa ter um porquê. Então, esse seu EP ele precisa estar se aplicando para essa vaga e o currículo dele precisa dizer por que ele é o candidato ideal para essa vaga. Então, um currículo eficiente é um currículo que de fato transparece as características do seu EP e que de fato faz com que a ICX entenda, meu, essa pessoa casa com a minha vaga. Um currículo que não é eficiente é um currículo que simplesmente está atirando para todos os lados e não está dizendo nada do que precisa ser dito. Então, vistas as 3 ideias básicas, qual é a estrutura ideal de um currículo? Normalmente a gente fala que dados de contato é muito importante, mas agora com a nova lei de divulgação de dados que está circulando na Europa, a gente não pode mais, como organização, circular currículos com dados de contato dos nossos DPs. Os currículos do Expa já estão adequados nessa forma, nesse novo formato, e é muito importante que a gente peça para as pessoas que enviarem currículos para a gente tirarem os dados de contato ou que a gente tire mesmo, mas a gente não pode divulgar currículos com dados de contato. Isso é muito importante, isso vai ser considerado um crime. Então, estruturas básicas que precisam de fato estar presentes no seu currículo, a formação do seu EP, então como que a formação acadêmica dele casa com aquela vaga, as experiências, aí por experiências entendam experiências profissionais, experiências também de idiomas e de linguagens de programação, por exemplo, e o objetivo desse currículo. Então, ele pode colocar o objetivo dele profissional de vida, ele pode colocar o objetivo dele se aplicando nessa vaga, ele pode diluir o objetivo nas experiências e na formação dele, mas esse currículo, novamente, ele precisa ter um porquê, ele precisa estar indo para algum lugar. Você fazer um currículo generalista que só descreva suas experiências, normalmente ele não vai chamar a atenção de ICX, porque ele simplesmente vai ser assim, entendi, essa pessoa ela teve boas experiências, mas o que ela quer, para onde ela vai, o que ela fez, para onde ela foi. E aí, falando um pouco então de o que se deve ter em um currículo. Ele não deve só descrever a sua experiência, mas o que você atingiu dentro da empresa, o que você melhorou nessa empresa, as ferramentas que você utilizava, o que você aprendeu. Então, a partir do momento que você mostra que você é uma pessoa que consegue absorver e dar alguma coisa em troca para essa empresa, mostra que você é uma pessoa que tem muito mais desenvoltura do que simplesmente sentar e cumprir jobs. Você é uma pessoa que de fato consegue dar e consegue absorver alguma coisa dessa empresa. Então, se você colocar os seus achievements, se você colocar o que você aprendeu, você vai estar sendo uma pessoa muito mais
você vai estar se diferenciando de fato das outras pessoas que tendem a simplesmente fazer as jobs e descrever as jobs do que você fez. Descrever as jobs não mostra o que de fato você tirou daquela experiência. Só mostra que, beleza, você sabia o que você estava fazendo. Mas quando você fala, meu, eu tirei isso dessa experiência, vai falar muito mais sobre como você tem dimensão do que você viveu enquanto você estava trabalhando naquele lugar. Então ele precisa ser agradável aos olhos e ser básico. E aí, por agradável aos olhos, entendam que é simples, objetivo, uma fonte agradável, uma estruturação bacana, algo que não confunda a pessoa que está lendo. Ele precisa conter hard skills e soft skills, e aí por hard skills vocês podem entender linguagens de programação, os idiomas que a pessoa fala, e aí por soft skills ela pode sim discriminar objetivamente, então ela pode colocar que eu tive experiência com gestão de projetos e, por exemplo, com liderança de um time, assim como ela também pode diluir as soft skills no texto dela das experiências profissionais. Então ela pode colocar dentro de uma experiência profissional, por exemplo, que ela tinha gestão de projetos, que ela foi uma pessoa que coordenava eventos. Isso você vai estar diluindo suas soft skills dentro da sua experiência. E aí, um currículo, ele deve ser coerente com a vaga que o candidato está concorrendo e ao segmento que ele pretende se candidatar. Então, não adianta eu fazer todo um currículo voltado para TI e me aplicar para vagas de marketing, porque não tem uma justificativa para aquela empresa te contratar, principalmente porque você vai estar concorrendo com outras 99 pessoas que provavelmente duas delas têm experiências mais significativas do que você. Então, ele precisa ser um currículo coerente. E é muito importante que, se a experiência da pessoa foi em uma empresa que é pouco conhecida internacionalmente, que ela descreva o segmento de atuação dessa empresa para que lá fora as pessoas entendam. Porque às vezes ela vai olhar a empresa e vai falar, tá, essa empresa não é nada. Mas dentro do Brasil ela é uma empresa muito importante. Ou ela é uma empresa muito importante dentro do segmento dela. E aí, então, é muito legal que você descreva para que a ICX ou a própria empresa que esteja te contratando tenha uma dimensão de, tá, a experiência dela foi nisso, nesse nicho. E aí, o que o currículo não deve ter? Ele não deve misturar idiomas. Então, assim, banco fulano. Diversas vezes eu peguei currículos que tava todo em inglês e aí tava banco tal. E, tipo, isso não é estar em inglês, sabe? Que o seu currículo inteiro esteja em inglês para que isso condiga com provavelmente o inglês que você vai estar afirmando que você tem. Então não faz sentido eu falar, ai, meu inglês ele é fluente. E aí metade do meu currículo tá em português. Tipo, aí você não vai entender o que é banco fulano, sabe? Ele provavelmente vai supor que é bank, mas talvez ele não tenha certeza, e aí, tipo, já deixa o seu currículo um pouquinho mais feio do que os outros currículos, sabe? Ele não pode ser extenso e prolixo demais, então o ideal é que ele tenha uma página, principalmente porque a ICX vai precisar bater o olho, então ele não vai ver um textão e vai parar para ler, ele vai precisar bater o olho e passar pro próximo. Então, um currículo que seja direto ao ponto, objetivo, mas que consiga descrever de uma forma interessante as experiências, isso vai ser um diferencial muito grande. Ele não pode conter erros de gramática, então, assim, novamente, não faz sentido você falar que o seu inglês é fluente ou avançado e conter uma série de erros no seu currículo, sabe? Revisa o currículo do seu EP ou peça para que alguém revise, para que ele esteja sempre sendo um currículo adequado para a vaga que ele estiver se aplicando. Não permita que ele tenha informações irrelevantes na vaga que ele estiver se aplicando. Então, velho, não precisa colocar isso, não tá te acrescentando coisas, na verdade tá inchando, tá inflando o seu currículo. E, novamente, não permita que ele coloque falsas skills. Então, se o seu EP não sabe espanhol, coloca que ele sabe espanhol básico, não tá sendo um diferencial para ele. Tá sendo uma skill que provavelmente não tá desenvolvida e ele tá acrescentando ali e, assim, não tem para onde ir, não foi para lugar nenhum. E aí, uma dica muito importante é: fala pro seu EP se o currículo dele precisar melhorar. E aí, por quê? Normalmente a gente fica com um pouco de receio de ser direto para as pessoas e de apontar para elas as falhas naquele currículo, mas se você permitir que ele se aplique com um currículo que você sabe que não vai ser chamado, que não está se diferenciando, que tem uma série de erros, você não está dando suporte adequado para o seu EP, você não está auxiliando ele no processo dele de aplicação. Então fala onde ele precisa melhorar, aponta as melhorias, tenta sempre auxiliar e dar o suporte, porque você vai estar tornando o seu EP cada vez mais próximo de ser chamado para uma entrevista e de ser de fato aceito. Então, quanto mais vezes você der feedbacks e auxiliar que o currículo dele esteja melhor, mais de fato você vai estar aproximando o seu EP do aceito que ele vai ter e do approved que ele vai se tornar. E aí, o call to action que eu deixo aqui para vocês é: abre o currículo dos seus EPs que estão mais hot, analisa o currículo deles e vê se esse currículo consegue transparecer a qualidade do seu EP. Vê se esse currículo consegue mostrar o quanto que ele está preparado para estar naquela vaga. E se não conseguir, é o momento de você mandar uma mensagem para ele e falar, velho, tenta corrigir esse pontinho aqui, que eu acho que vai ser um diferencial na sua aplicação. Show? Então eu deixo esse call to action para vocês e a gente se vê no próximo vídeo de currículos.